Olá, meu nome é Wallace Armani, professor de idiomas. Na aula de hoje vamos saber que língua devo aprender. Olha só, é uma pergunta muito importante, porque quando você vai dar o pontapé inicial de aprendizado ou do aprendizado de uma língua estrangeira, primeiro você tem que saber que língua você deve aprender. Quem vai dizer isso? É o Wallace? Não. Quem vai dizer isso é você. Às vezes o mercado diz, por exemplo, que nós devemos aprender inglês, porque é uma procura, uma demanda de mercado, é uma necessidade do mercado. E se você quer viajar pelo mundo, com a língua inglesa você tem aí uma ajuda, um auxílio. Mas nem todo mundo gosta de estudar inglês ou não quer aprender inglês. Então, a pergunta, qual língua eu devo estudar, ela é muito importante ser feita quando a gente quer partir para essa aventura de aprender línguas estrangeiras. É a sua primeira língua estrangeira? Pense bem, porque você vai passar ali os próximos dias, meses e talvez anos em contato com aquela nova língua. Chega a um ponto que a gente começa a sonhar em uma língua estrangeira, isso acontece muito, não é algo incomum. Então, temos que pensar de forma racional qual é a língua que devemos aprender. Eu preciso fazer um intercâmbio na Austrália. Então, vamos usar de forma bastante lógica e prática. A língua inglesa seria o mais adequado. Mas e se por acaso você quer passar uma temporada na França? O francês pode ser mais interessante? Se vai para a Itália, o italiano, para a Turquia, o turco e vice-versa. Você tem que definir quais são as razões e os motivos que te levam a escolher determinado idioma. Pode ser oportunidade de intercâmbio, oportunidade de trabalho, turismo. A língua não vai importar, mas esse motivo, a força que te move a querer aprender essa língua, ela é muito importante, porque aquela língua vai fazer parte do seu dia a dia. Então, nós temos que nos motivar a aprender e a estudar e ter contato com uma língua estrangeira todo santo dia, não tem jeito. Por isso que é uma escolha difícil. Agora vamos imaginar o seguinte, você já fala uma língua estrangeira, ótimo, quer aprender uma terceira língua. Então, lembra daquele processo doloroso que foi aprender uma língua estrangeira? Mas se você se motivava todos os dias, você passou a ter prazer naquilo. É como fazer atividade física ou como aprender a tocar um instrumento musical. Tudo isso vai te requerer tempo, não existe uma fórmula. Então você tem que pensar, é isso que eu quero fazer? Eu vou gastar quanto de dinheiro fazendo isso? Porque eu preciso comprar livro, preciso de talvez viajar, preciso de pagar um curso, um professor. Tudo isso tem que ser calculado, tem que ser mensurado. Eu não vou investir tanto porque eu tenho pouco dinheiro. Ok, vou utilizar a internet. Mas você tem que pensar que aquela língua estrangeira, ela passa a fazer parte da sua vida. Se ela é a sua primeira língua estrangeira, ou a sua segunda, ou a 10ª, não importa. Claro que, quanto mais línguas estrangeiras você souber, melhor. Mais fácil, de certa forma, fica para aprender uma segunda, terceira, ou quarta, ou 10ª línguas. Por quê? A primeira é o grande desafio, que é o salto inicial. Você não sabe, tudo é novo. Você começa do zero. Você aprendeu a falar a língua dos seus pais desde criança, o português. E agora você vai aprender uma língua estrangeira. Ótimo, passados-se alguns anos, você aprendeu aquele idioma, tem segurança, se sente confiante, fala e usa aquele idioma livremente, com fluência. Partiu para um segundo, terceiro, um quarto, possivelmente o tempo que você gastou aprendendo o primeiro idioma estrangeiro vai ser maior do que os posteriores. Mas tem línguas que são às vezes mais difíceis ou mais fáceis para você do que outras. Então, pense muito bem, raciocine, reflita qual língua você deve falar, qual língua você deve aprender. Isso não pode ser algo impositivo. Por quê? Porque a tendência, quando pensamos numa obrigação, é não termos prazer naquilo que estamos fazendo. Uma língua estrangeira tem que passar a te dar prazer, porque é esse prazer que vai te motivar. Então essa decisão de aprender um idioma estrangeiro, ela tem que partir também do seu desejo, da sua paixão, do amor que você possa passar a ter pelo aquele objeto de estudo que é a língua estrangeira.
Aí você vai querer se motivar, querer todo dia aprender algo novo, conversar com pessoas, conhecer pessoas, ler coisas na internet, viajar para o país a qual aquela língua é falada. Um mundo novo de possibilidades se abre. Pense nisso, coloque isso na cabeça e pense: língua, qual língua eu devo aprender? Ou melhor, depois dessa aula, qual nova língua eu devo aprender? Até a próxima!